Fala aí, galerinha do ENA, quem tá falando é o Roger, né? Professor de Filosofia e Sociologia de vocês. E a gente está aqui hoje, né, para mais uma aulinha de filosofia, desta vez para tratar sobre o liberalismo, né, que é uma das correntes filosóficas, né, aí se situa aí no período é, da, do que a gente tem, né, do livro cronológico dentro da historiologia, né, de uma época moderna, né, aí precedente, né, a iluminismo, pós, né, aquele que a gente tratou, se não me engano, na última aula, né, de revolução científica, de renascimento cultural, precede aí precede e está influenciado, né? Influencia alguns dos movimentos, alguns dos períodos históricos marcantes, né? Como Revolução Gloriosa, como independência dos Estados Unidos, a independência das 13 colônias, tem a sua contribuição dentro do iluminismo, dentro do que a gente conhece como Revolução Francesa, né? Então é uma corrente que é bem importante, né? E que quando a gente trata dela, né, a gente a divide, né, em um liberalismo econômico, principalmente tratando aqui sobre a ideia do Adam Smith, né, que é considerado o pai do liberalismo econômico, né? E dentro deste segmento econômico principal, contribuinte, e também a gente vai tratar sobre o liberalismo político, que aí é talvez o mais marcante, né? Dentro desta corrente do liberalismo, não que é a ideia do liberalismo político, né, capitaneada pelo John Locke, né? A gente já, né, foi em algumas aulas até aqui, né, como é que eu posso dizer, petiscando algumas partes, alguns pensamentos, alguns conceitos e teorias do Locke, né? Então a gente vai começar aqui sobre o liberalismo pela corrente econômica, né? Que, como eu já citei, tem como o principal expoente, né, tanto que é considerado o pai do liberalismo econômico, Adam Smith, que texto ensinou aqui, que, né, veio aí a nascer em 1723 e a falecer em 1790, né, e que teve como sua principal obra justamente A Riqueza das Nações, né, em que ele trata justamente desta ideia de um liberalismo, né, que a gente tem característica, desculpa, a gente tem muito característica do liberalismo econômico, que é a ideia do mercado reger-se por si próprio, né? A ideia da oferta e da procura, né? Da mão invisível, né? Do mercado se autorregular. Então, aqui, né? Fazer um apanhado geral, né? Para a aula não ficar muito extensa e ficar bastante tangível para você. Dentro desta ideia do Smith de haver um liberalismo, né, do mercado se autorregular, é justamente porque ele pregava que a riqueza das nações ela vem do aumentar a produtividade da mão de obra. O que ele quer dizer com isso? Que quanto mais produtividade aquela sociedade tiver, quanto mais produtividade a mão de obra daquele determinado país tiver, mais aquilo vai gerar riqueza para as nações, né? Justamente em uma contramão, né, de uma sociedade que era mais, como eu posso dizer, mais, não sei se conservador seria bem a palavra, né, mas menos, mais conservador do que arriscador, né, não sei nem se existe esta palavra, né, mas uma sociedade mais engessada, né? Então ele pregava que esta riqueza das nações ela vivia justamente do aumento da produtividade da mão de obra. E ele criou justamente uma teoria, né, que é a teoria da especialização. E o que quer dizer esta teoria da especialização? Vamos citar aqui, por exemplo, uma produção, né, de uma linha de montagem de um carro que a gente vê hoje nas indústrias, né? Que é justamente, tem um setor que é responsável pelas rodas, outro que é responsável pelo chassi, outro pelo vidro, outro pela pintura, outro pelo motor, né? Outro pela parte elétrica, por aí se vai. Então, ele defendia justamente essa ideia de haver uma especialização dentro de determinadas segmentos que conjuntos iriam formar o produto
justamente como uma possibilidade de haver um aumento da produção. Porque se havia uma pessoa que ela era responsável unicamente pelo chassi, né? Então ela só iria fazer chassi, chassi, chassi. E ali ia pegar, digamos, um, um jeito, né? Ia pegar uma manha dentro daquela parte do componente do carro, né? E isso iria propiciar justamente um aumento da produção, o que geraria, por consequência, um aumento da riqueza produzida. Então, ele formula essa ideia de teoria da especialização. E ele defende também que haja um aumento do mercado, né? Por que que ele defende essa ideia de que haja um aumento do mercado? Porque se a gente fosse se situar historicamente dentro da ideia do liberalismo, ele está situado dentro do período que a gente tem como Idade Moderna, né? Que é ali queda deixa eu ver, se eu não me engano, queda do Império Romano do Oriente até Revolução Francesa, né? Idade Moderna. E que você tinha ali, né, depois de todo aquele período que a gente já trabalhou de Renascimento e Revolução Científica, né, houve o restabelecimento dos reinos, né, das coroas, e né, elas saíram para explorar, quase não sai, desculpa, para explorar. Né? E se a gente fosse citar aqui o exemplo, por exemplo, da América, né, havia a América Portuguesa, né, que no caso era a colônia aqui o Brasil, a América Espanhola, e a América Inglesa, né? Então essas colônias elas eram subordinadas, né, expressamente às coroas, às metrópoles. Então tudo que era produzido na colônia, seja, né, naquela época, principalmente de produção agrícola, mas também, né, de mineração, tinha que ser comercializado, né, única e exclusivamente com a metrópole. Não poderia ser, por exemplo, haveria o Império Dinamarquês, haveria o, o Império Norueguês, né, vamos colocar assim, né, o reino. Não era permitido que a colônia ela fizesse a comercialização desses produtos diretamente com outras coroas, né? Então, o mercado ele era restringido, porque tudo que era produzido ele devia ser comercializado necessariamente com a coroa. E isso, nessa restrição de mercado, segundo o Smith, também propiciava, né, um freio, né, dentro desta ideia de aumento da produtividade, que é justamente dentro da fase do capitalismo que a gente chama de mercantilismo, né? Esta ideia de haver um pacto colonial, de haver um monopólio régio da coroa, da metrópole sobre a colônia. E muito sintetizado dentro da ideia das tarifas de proteção, né? O protecionismo, que era muito grande. Justamente esta ideia de não poder se comercializar a colônia direto com outra nação. Ter-se de haver necessariamente a passagem pela metrópole, né, pela coroa. E ele defende que com o aumento da riqueza e do mercado, né, todas as pessoas vão ser livres para buscar todos os seus próprios interesses, né? O que geraria com isso uma sociedade mais justa, né? Sem a necessidade direta do governo. Então, essa ideia de aumentar a produtividade e de aumentar a riqueza, né, e de aumentar o mercado, né, faria com que as pessoas fossem livres e pudessem buscar os seus próprios interesses, sem elas depender tanto do Estado, né, e isto tornaria a sociedade mais justa. Né? Então, e também, né, tem dentro da ideia de, de, de de liberalismo econômico, justamente estas frases, vamos colocar assim, que vocês conhecem mais, né? Como lei da oferta e da procura, né? Há uma regulagem, né? Por si só, né? A ideia da mão invisível, né? Quanto mais a oferta, quanto mais a oferta, né? Menos a procura, quanto mais procura a oferta, né? Então, eles se regulam, né? Então, quanto mais está tendo a procura por um determinado produto, né? Mais a oferta dele diminui, né? E, consequentemente, o preço dele aumenta. Agora, se há uma oferta grande e a procura reduzida, né? Então, o preço dele vai diminuir justamente para fazer com que as pessoas
possam consumir aquele determinado produto, né? Não ficar obsoleto, né? Ele diz também que há um interesse como mola propulsor da sociedade, né? Egoístas e irracionais, né? Também fala dos interesses guiados pela mão invisível do mercado, justamente que eu falei, né, que gera um máximo de bem-estar econômico para a sociedade, né? Justamente essa ideia de não haver a necessidade do governo se intrometer no campo econômico, porque ele se autorregula, né? Esta ideia da mão invisível é o mercado se autorregular, né? Justamente esta ideia de lei da oferta e da procura, né? E ele fala aqui: não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos próprios interesses. Apelamos não à humanidade, mas ao amor próprio. Nunca falamos de nossas necessidades, mas das vantagens que elas podem ter, né? Justamente atendendo a esta ideia de um interesse é, pessoal como mola propulsora da sociedade. Então, não é porque o açougueiro não quer que eu passe fome, não quer eu, eu fique desnutrido, né? Ele vai vender a carne para mim, não é por amor, não é por empatia, é porque ele tem um interesse por trás daquilo, né? Ele quer vender o seu produto, quer ser produtivo, quer aumentar a sua riqueza, né? Quer angariar fundos, né? Então não é esta ideia de ser bonzinho, justamente por isso que ele diz, né? E aqui está colocado que o interesse serve como uma mola propulsora para a sociedade. E se encaixa dentro desta lei da oferta e da procura que a gente citou, e de que os interesses eles são guiados justamente por esta mão invisível dentro do mercado, né, que geraria o máximo de bem-estar econômico para a sociedade. E dentro desta ideia, aí ele descarta a necessidade de haver o Estado regulando, né, o meio econômico. Então, dentro do que a gente trabalha como liberalismo econômico, é isto que eu tinha para apresentar para vocês, né? Bem sucinto, né? E agora a gente chega ao liberalismo político, né? Que tem como a, a sua figura principal, né? Capitania aí este segmento dentro do liberalismo, o John Locke, né? Que veio aí a nascer em 1632 e a falecer em 1704. E que dentro da sua obra, né? Ele teve duas obras, né? O primeiro tratado sobre o governo, né? Ele defende, né? Faz a sua defesa sobre o porquê ele considera que o absolutismo seja, no caso, a monarquia constitucional, né? Seja a forma de governo é, a ser escolhida, né? E no segundo ele faz também uma continuação deste primeiro, né? Destacando motivos, né? Para que a monarquia constitucional fosse a forma de governo a ser escolhida, né? E dentro disso ele faz uma crítica ao absolutismo, né? Vale lembrar que era, no caso, né, da Grã-Bretanha, a forma de governo prevalente, né? Era o absolutismo. Então, depois da Revolução Gloriosa, né? Se eu não me engano, teve a República de Cromwell e pós-República de Cromwell teve como eu posso dizer, a realização da Constituição, né, lá da Grã-Bretanha, e que instituiu a monarquia constitucional, né? Então ele é considerado pai do liberalismo político, está aqui a sua obra, né? Tratado sobre o governo civil. Quando a gente fala, né, de John Locke, né, e aí a gente insere ele dentro do campo do liberalismo, né, especificamente dentro do campo do liberalismo político, e o que a gente já tratou em outras aulas até aqui, é justamente muito atrelado, se falar de John Locke, falar da ideia dos direitos naturais, né? E para ele, o homem é justamente o detentor de alguns direitos naturais, né? Que a gente falou em outras aulas, né? A gente foi pingando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né, sobre John Locke, né? Ele fala muito dessa ideia dos direitos naturais que o homem vem com ele desde o seu estado de natureza. Quais seriam o direito à vida, direito à propriedade privada, direito à liberdade, daí ele envereda dentro desta ideia do liberalismo econômico, e direito à felicidade, né?
Nas aulas passadas, a gente falava muito, né, de direito à vida, direito à propriedade privada e direito à liberdade, né? Mas também há como um direito natural do homem o direito à felicidade, né? O direito a ser feliz. O direito à vida, né? É um direito natural. Porque como o homem, né, logicamente nasce, né, tem-se a vida, então, e ele traz esta vida, né, esta ideia de nascer, ideia de ter a vida, desde o seu estado de natureza, então para o John Locke é um direito natural. O direito à propriedade privada, né, porque mesmo lá no seu estado de natureza, ele tinha lá o seu território, né, tinha lá o seu quadradinho para viver, e delimitava a propriedade privada dele, então para o John Locke também é um, um direito natural. E o direito à liberdade, né, que é justamente o ser livre, o homem nasceu livre, no seu estado de natureza o homem é livre. Tem a felicidade, como eu já falei, o direito a ser feliz, né, buscar a felicidade. Dentro dessa liberdade, né, há a liberdade de expressão, a liberdade de culto e a liberdade de pensamento, né? Então, exprimir as suas ideias, né? Então, se você considera que algo está errado dentro da sociedade, você tem o direito de se manifestar. Ah, eu acho que o governo está errado nisso, nisso, naquilo. E você não tem o direito de se expressar e também tem o direito de se expressar sem sofrer represália daquele governante, né? E isto, dentro da ideia do absolutismo, era totalmente é, inexequível, né? Exequível, na verdade. Porque se você fosse contra o soberano, ele tinha um total poder para fazer o que bem quisesse com você, né? Se quisesse matar você, se quisesse torturar, ninguém poderia vir a dizer nada, justamente porque ele centralizava em si, né, a justiça, centralizava em si o executivo e o legislativo. Então as leis eram feitas por ele, quem executava as leis era ele e quem fiscalizava as leis também era ele. Então esse direito de expressão, mesmo segundo Locke, né, sendo um direito natural, né, dentro do absolutismo esse direito ele não era totalmente garantido. Tem-se também o direito ao culto, né, que é justamente você expressar a sua fé da maneira que você bem entender, né, se você é católico, se você é protestante, se você é islâmico, se você no caso muçulmano, se você é judeu, se você seguidor de religião de matriz africana, independente de qual for o seu viés religioso, você tem a liberdade para expressar. Né? Então, vou colocar aqui, ó, coagir as pessoas em nome de uma religião seria um modo impróprio e ineficaz de difusão da fé. A crença religiosa não pode ser imposta porque a coerção e a perseguição não são úteis para convencer o entendimento humano. E também tem-se, né, o direito de pensamento que eu, dentro da minha percepção, também está expresso, né, dentro desta ideia do direito da liberdade de expressão. Né? Então, meio que se confluem, né? Convergem os dois, né? Na verdade, os três. Né? Então, você pode se expressar da forma como você quiser, dentro da sua fé, dentro da sua crença, e ter o seu pensamento, ter o seu ideário, poder criticar, poder se expressar dentro da sociedade da maneira que você achar correto, claro, dentro de alguns limites, e a gente vai citar aqui especificamente a nossa sociedade, né? Que a Constituição Federal de 1888, ela dá sim esse direito à liberdade, mas com algumas restrições, justamente porque tem-se de haver um respeito à democracia, tem de se haver um respeito às leis, tem de se haver um respeito justamente à liberdade de expressão também do próximo, né? Então, dentro desta ideia do liberalismo político ficou muito característica essa defesa dos estados, dos direitos naturais que o homem detém desde o seu estado de natureza, né? A saber, vida, propriedade privada, liberdade, aí, né? A gente está aqui na liberdade de expressão, liberdade de culto, liberdade de pensamento e também direito à felicidade. Próximo, né? E qual seria justamente a função do Estado dentro dessa ideia de liberalismo econômico que o Locke defende, né? E dentro desta ideia de direitos naturais, né? Esses direitos naturais que a gente tratou agora há pouco. A função do Estado seria justamente garantir esses direitos naturais, né? Então, ele acredita no modelo de monarquia constitucional como sendo a forma de governo
eficaz e adequada, justamente para fazer esta defesa, né? Para fazer esta defesa dos direitos naturais, para garantir que esses direitos naturais sejam respeitados, que eles sejam efetivamente praticados. Então, ter-se o direito da vida, da propriedade privada, da liberdade, da felicidade, protegidos e que possam ser realmente expressados, né, sejam gozados em toda a sua extensividade pelos cidadãos. E de que forma o governo faria isso? Né? Fazendo uma proteção interna e externa, né? Protegendo por todos os lados, de todas as formas possíveis e legais, dentro justamente desta ideia de respeitar os direitos naturais, mas para que houvesse a proteção desses direitos naturais. Então, o Estado ele deveria agir de acordo com os direitos naturais para proteger os direitos naturais, né? Então, eles se convergem, né? A ideia de proteção, a ideia de garantir. E ele seria o responsável justamente por resolver os conflitos de forma imparcialmente, sempre respeitando, né, procurando proteger e garantir os direitos naturais. Então, se há um determinado conflito dentro da sociedade, né, seja ele de interesse econômico, seja ele de liberdade de expressão, né, como tem aí, né, sobre o direito da vida. Então, quem é o responsável por decidir sobre esses direitos, né, que é responsável por garantir, né, por fazer a proteção deles e por resolver os conflitos de forma imparcial, será o Estado. Então, se é um conflito de ordem que de ordem, como é que eu posso colocar aqui, que se pauta numa vilipendiação dos direitos naturais, então quem é responsável, é função do Estado resolver esses conflitos de forma, né, de maneira imparcial. Então, a função principal do Estado, quando a gente trata de John Locke, dessa ideia do liberalismo político, atentando sempre que o John Locke está atrelado a esta ideia de que o homem tem os seus direitos naturais que traz desde o seu estado de natureza, a função do Estado, especificamente quando se trata de John Locke, ele defende um modelo de governo de monarquia constitucional, né, porque que era existente na sua sociedade, né, na Grã-Bretanha, da época, né, do século XVIII, era 18, ali, 17, 18, que era justamente a ideia de garantir, né, de via garantir através de mecanismos, né, que pudessem solucionar os conflitos de forma imparcial, mas de garantir os direitos naturais aos quais o homem tem o direito de gozar, né? Tem o direito de, de expressá-los de maneira plena, né? Então, esta é a ideia do liberalismo político que eu queria passar aqui para vocês. E eu creio que também seja uma ideia bem presente, bem fixada na cabeça de vocês. Né? Então, de maneira sucinta, era isso que eu queria apresentar para vocês. Então, vamos fazer aqui duas questõezinhas do Enem, né? Do Enem, vamos colocar aqui a primeira aplicação, vou dar a segunda aplicação, que é o PPL, e a gente finda aqui a nossa aula. Então, como eu sempre digo a vocês, né, a gente parte primeiro para o comando da questão, que diz o seguinte: entre os séculos XVI e XIX, diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram formuladas. As concepções associadas a cada um dos textos confrontam-se respectivamente na oposição entre as práticas de. Então, ele quer saber qual é a oposição ocorrente entre essas concepções, né, de relações de Estado e economia existentes no texto, e elas confrontam-se, né, respectivamente sobre determinadas concepções que trazem uma oposição entre as práticas de, né, valorização do pacto colonial, combate à livre concorrência, defesa dos monopólios réis, apoio à livre concorrência, uma formulação do sistema metropolitano, crítica à livre navegação, de abandono da acumulação metalista ou estímulo, e estímulo ao livre comércio, a letra E, eliminação das tarifas alfandegárias e incentivo ao livre cambismo. Então, o primeiro texto diz o seguinte: a centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandeceram o Estado, embora beneficiassem
a burguesia incipiente, né? Então, pelo próprio, né, aqui, aqui as informações que trazem, né, sobre o texto, né, ele fala sobre o mercantilismo. Então, a gente vê nesse trecho aí uma defesa muito forte daquela ideia de pacto colonial, né, da defesa do mercantilismo, né? Como que ele fala aqui, né? Que essas características, né, essas características marcantes do mercantilismo, essa centralização econômica, o protecionismo, a expansão ultramarina foram benéficas, né, para o Estado e para a burguesia. Há, há uma O texto 2 diz o seguinte: as interferências da legislação e das práticas exclusivistas restringem a operação benéfica da lei natural nas esferas das relações econômicas. Então, é um texto do Adam Smith e a gente pode ver que os dois textos se opõem, né, justamente porque um faz a defesa desta ideia de um mercantilismo, né, de uma centralização econômica, de um protecionismo, né, que era benéfico tanto para o Estado como para a burguesia, e o Adam Smith já faz justamente uma oposição a esta ideia, né? Ele prega que essas interferências e essas práticas exclusivistas, né? Então, essa ideia de centralização econômica e protecionismo, elas restringem a operação benéfica da lei natural na esfera das relações econômicas. É justamente aquela ideia de o Estado se autorregular, né? De haver uma mão invisível da lei da oferta e da procura, né? De haver uma expansão do mercado, de haver consequente a isto, né, um aumento da produtividade, um aumento do mercado, ao ver um aumento da riqueza das nações, a revelia do que era ocorrente no mercantilismo. Então, o texto quer saber, entre os séculos XVI e XIX, diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram formuladas. Tais concepções, associadas a cada um dos textos, confrontam-se respectivamente na oposição entre as práticas de valorização do pacto colonial e combate à livre iniciativa. Aqui, quando se fala de valorização do pacto colonial com relação ao primeiro texto, está correto. O texto casa perfeitamente com essa ideia de valorização do pacto colonial. Agora, quando se fala em combate à livre iniciativa, não é o que o Smith fazia, ele faz uma defesa da livre iniciativa. Então, essa alternativa A está equivocada. A B, defesa dos monopólios régios, justamente o que o primeiro texto faz, né? Aquela ideia de defender que o pacto colonial, o monopólio régio, né? Ou seja, a dominação da metrópole sobre a colônia, ela é benéfica, ela favorece o Estado, né? Então, a ideia de uma centralização econômica, de um protecionismo, de uma expansão ultramarina, ela é benéfica, né? Então, casa justamente com essa ideia de defesa dos monopólios régios. Apoio à livre concorrência, justamente o que o Adam Smith pregava e fez, né, este apoio à livre concorrência, não necessitar de o Estado ficar regindo a economia, né, deixar que houvesse é, uma autorregulação, né, a lei da oferta e da demanda, a mão invisível, né, então expansão do mercado, expansão de produtividade e com isso um aumento de ganho, um aumento de riqueza da sociedade. Então é justamente este apoio à livre concorrência que o Smith fazia, né? Então a nossa alternativa correta aqui é a sim a letra a letra B, né? Defesa do monopólio de redes e apoio à livre concorrência. A formação do sistema metropolitano, crítica à livre navegação, né? Aqui, formação do sistema metropolitano também casa perfeitamente com o texto 1 dentro dessa ideia de uma centralização, né? De poder, né? De tomada de decisão econômica. Agora, crítica à livre navegação não era o que o Smith pregava, né? Ele criticava, sim, a ideia de haver uma restrição, né, dentro desta ideia de navegação, de comercialização dentro do comércio marítimo, né? Mas ele não fazia de maneira nenhuma uma crítica ali na navegação, inclusive que ele defendia. Então, também incoerente. D. Abandono da acumulação metalista. Totalmente equivocado, porque o texto 1 faz justamente uma defesa da ideia do protecionismo, uma defesa da centralização econômica. E dentro desta centralização econômica, deste protecionismo, de uma defesa do pacto colonial e dos monopólios régios,
entra justamente uma defesa da acumulação metalista, né, do modelo metalista. Então não há este abandono alternativo também correto por isso. Né? Estilo ao livre comércio também casa com o que o Smith falou, né? Mas por conta de estar aqui, né, de falar de abandono da acumulação metalista em relação ao texto 1, né, a alternativa D é incoerente, né? Porque havia, justamente por haver uma defesa do pacto colonial, haveria uma defesa também deste acúmulo metalista. A eliminação das tarifas alfandegárias e incentivo ao livre câmbio. Incentivo ao livre câmbio, né, seria aí sinônimo de incentivo à livre concorrência, né, ao livre comércio, caso assim com o texto 2 com o Adam Smith, a sua concepção de liberdade, né, de livre concorrência. Mas a eliminação das tarifas alfandegárias não casa com o primeiro texto, justamente porque por ir na contramão desta ideia de valorização do pacto colonial, né, de alguma defesa dos monopólios régios, justamente do que o texto traz, né, de descentralização econômica, de protecionismo. Então, essa alternativa é incorreta. Né? Seria, no caso, uma manutenção, né? uma valorização dessas tarifas alfandegárias, né? Que é na ideia do protecionismo. Então, a nossa alternativa correta aqui é a letra B, né? Defesa do monopólio resto que se encaixa com o que o texto 1 trata, e apoio à livre concorrência que entra dentro do que o texto 2 do Adam Smith nos traz. Então, a alternativa correta aí na primeira questão é a B. Nossa segunda questão também do Enem, do Enem, né? Só que do Enem PPL, mas nos traz aqui o seguinte comando de questão. Os textos expressam duas visões sobre a forma como os indivíduos se organizam socialmente. Tais visões apontam respectivamente para as concepções: A. Liberal, em defesa da liberdade da propriedade privada; conflituosa, exemplificada pela luta de classes; B. Heterogênea, favorável à propriedade privada; consensual, sobre o controle de classes com interesses comuns; C. Igualitária, baseada na filantropia; complementar, com objetivos comuns unindo classes antagônicas; D. Compulsória, na qual as pessoas possuem papéis que se complementam; individualista, na qual as pessoas lutam por seus interesses; ou a alternativa é libertária, em razão da razão humana; ou contraditória, na qual vigora o estado de natureza. Então, vamos ver quais são essas visões que os textos nos trazem, né? O texto 1 diz o seguinte: não é sem razão que o ser humano procura de boa vontade juntar-se em sociedade com outros que estão já unidos, ou pretendem unir-se, para a mútua conservação da vida, da liberdade dos bens a que chamam de propriedade. Tá? Com a ideia de um trecho retirado, né, do segundo tratado sobre o governo, né, isso é relativo à verdade de origem, extensão e objetivo do governo civil, de John Locke, né, justamente que ele faz essa defesa sobre a forma de governo que ele prega, né, que ele acha correto, né, no caso, a monarquia constitucional, e por que ele é o correto, por que deve existir este governo, o que ele tem de bom, né? Justamente por ele achar que esta forma de governo ela faz uma defesa dos direitos naturais aos quais o homem goza, né, possui desde o seu estado de natureza. Então, um texto tipicamente, só pela figura do John Locke, né, a gente já mataria por ser um texto tipicamente de cunho liberal, né, da ideia do liberalismo, né, especificamente liberalismo político. Texto 2. Para que essas classes com interesses econômicos em conflito não destruam a si mesmas e a sociedade numa luta estéril, surge a necessidade de um poder que na aparência esteja acima da sociedade, que atenue o conflito, manter-o dentro dos limites da ordem. Então, no texto de Hegel, né, e a gente percebe justamente essa ideia, né, Hegel aí que ajudou o Karl Marx, né, a escrever a sua obra, né, o Capital, e que tem, né, predominantemente a gente vê muito característica dentro deste texto aí que traz atribuído ao Friedrich Engels, né, de que a ideia da luta de classes, né, de haver um conflito de classe, né, entre a burguesia e entre a o proletariado, né, e traz justamente uma relação conflituosa, né,
ao contrário do primeiro texto que traz aí uma relação, né, uma política, né, dentro da sua política liberal, não é justamente essa ideia do liberalismo, enquanto o texto 8 traz justamente essa ideia conflituosa, de conflito existente entre as duas classes de interesses econômicos distintos que ele diz, né, que é justamente tratando-se de burguesia e de proletariado. E ele quer saber, os textos expressam duas visões sobre a forma como os indivíduos se organizam socialmente. Tais visões apontam respectivamente para concepções, né, como eu já expliquei no texto, né, a alternativa correta aqui vai ser a letra A, justamente porque o primeiro texto ele traz essa visão liberal, né, em defesa da liberdade da propriedade privada, né, então caracterizada dentro desta defesa da liberdade privada por o indivíduo ele ter garantido o seu direito inalienável à liberdade e à propriedade privada, justamente por serem direitos naturais, então ele ascende ao nível de sociedade com esses direitos naturais que ele já gozava no seu período de, de, de vida, como é que eu posso colocar, né? No seu estágio de natureza selvagem, então ele já gozava, já tinha esses direitos, né? Então direito à liberdade e direito à propriedade privada. E no segundo texto, Hegel conflituosa justamente porque exemplifica essa luta de classes existente, né, entre a burguesia e entre a, o proletariado, né? Então ele nos remete justamente a tese, né, sobre a natureza conflituosa das relações sociais, em que há sempre, segundo ele, uma luta entre classes sociais antagônicas pela hegemonia e pelo domínio uma sobre a outra, né? Então, é justamente essa ideia de luta de classe, né? Luta, o conflito para ganhar, né, ter o poder entre burguesia e proletariado. Enquanto o primeiro trecho é justamente liberal, do John Locke, em defesa da liberdade da propriedade privada, que são, segundo ele, direitos naturais do homem, né? Então, as outras alternativas, né? Heterogênea, favorável à propriedade privada, né? Consensual sobre o controle de classe como interesse comum, né? Não se torna coerente justamente porque não haver esse interesse comum entre elas, né? Igualitária baseada na filantropia, jamais. Compulsória, na qual pessoas possuem papéis que se complementam. Individualismo, na qual as pessoas lutam por seus interesses. Também é equivocada. E a libertária, em defesa da razão humana, contraditória, na qual goza do estado de natureza. A contraditória, na qual goza do estado de natureza, também é incoerente, né? Justamente porque no segundo texto fala dessa ideia conflituosa, enquanto o primeiro fala de uma ideia de uma visão liberal, né? Então, a nossa alternativa correta sobre tais visões aponta respectivamente para concepções alternativa liberal, em defesa da liberdade da propriedade privada, e o segundo texto, conflituosa, exemplificada pela luta de classes. Então, foram essas duas questões que eu tinha para trazer para vocês, e a gente chega aqui ao final de mais uma aula de filosofia. Desta vez o tema tratado foi sobre liberalismo. A gente está sobre o liberalismo político, né, de John Locke, e o liberalismo econômico dentro da figura do Adam Smith, né. Espero que tenha ajudado vocês, tenha ficado bastante tangível, bastante compreensível. Mas caso tenha ficado alguma dúvida, alguma incompreensão, eu estou à total disposição para poder buscar sanar as possíveis incompreensões e dúvidas de vocês. No mais, fiquem bem, se cuidem. Até a próxima. Bons estudos.